Olá, pessoal. Vamos começar agora a nossa live de internacionalização, que conta as experiências dos nossos alunos. Essa é a nossa primeira live e a gente está começando com o tema Bolsa Santander Ibero-Americana, a trajetória do intercambista. Então, nós temos hoje a nossa convidada especial, que é a Gabi. A Gabriela, ela é aluna de Arquitetura e Urbanismo da nossa Universidade São Judas. Ela foi contemplada com a Bolsa Santander e agora está em intercâmbio na Universidade Valladolid, na Espanha. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, tudo bem. E tudo, Eu queria que você começasse contando um pouco para a gente como é que foi o seu processo de seleção. Você passou de primeira no processo Santander? Se não, como é que foi a sua preparação? Não, eu não passei de primeira no processo. O processo é uma vez por ano, né? É um processo anual. E assim que eu entrei na Universidade de São Judas, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Sempre tive. Então, eu venho me inscrevendo nesse processo desde o começo. Eu participei 3 vezes desse processo e eu não consegui passar de primeira. Porque o rendimento, que é um dos métodos para entrar, não era o suficiente. Eu tinha que tirar os sonhos da cabeça e botar no papel, mas isso foi muito bom para mim, porque conforme eu não fui passando nas entrevistas, eu fui me fortificando cada vez mais, buscando melhorar em todos os requisitos e buscando em mim o que eles buscavam para uma pessoa para fazer intercâmbio. Isso foi muito bacana, porque eu tive um crescimento antes mesmo de começar esse processo seletivo. Legal. Então, só para explicar, a Gabi, ela passou por 3 processos de seleção antes de ser contemplada, né, Gabi? E isso foi super importante porque ela se preparou, ela fez todo um planejamento de vida, né, de escolhas, de idioma, financeiro, ao longo desse período. E eu acho que a dica principal é não desistir, né? A gente tem muitos alunos que acabam não passando no processo de seleção de primeira e desiste, né? Não tenta mais, o que não está certo, né? A gente sempre recomenda que os alunos continuem tentando, porque de fato é uma bolsa muito concorrida, tem muita procura, mas se você não passou de primeira, você tem aí mais um ano para se preparar, para se planejar, principalmente em relação a idioma e financeiro, né, Gabi? E aí a Gabi é nosso exemplo aí de que persistir na escolha, de fato, é a melhor decisão. Né? E conta para a gente como é que foi esse seu planejamento em relação ao idioma, já que você está numa instituição espanhola, né, e teve que aprender o espanhol, por que você escolheu essa instituição? E depois eu queria saber sobre a questão financeira, mas vamos começar pela sua escolha de universidade. Certo. Só complementando mesmo o processo seletivo dessas três tentativas, é como você mesmo disse, Dani. O primeiro processo, talvez eu não estava tão preparada assim para ter passado, claro, eu estava com muita vontade, na qual eu sempre tive, e foi até mais difícil o último processo na qual eu fui selecionada, porque tinha muito mais alunos concorrendo com muita capacidade, então todos os alunos com todas as capacidades tinham uma quantidade muito grande, e quando eu comecei tinha menos, e na qual eu pensei que eu não ia conseguir, porque tinha muita gente, mas graças à minha preparação, porque eu botei na minha cabeça, eu queria fazer um intercâmbio, e comecei a estudar sobre uma preparação, porque é uma preparação física, é uma preparação emocional, é uma preparação financeira, né? Então, nesses 3 anos eu consegui me preparar bastante, cada vez evoluindo mais, realmente. Um dos motivos de eu ter escolhido a Espanha é porque a Europa é o lugar assim, mais diferente que eu pude ver nas bolsas ibero-americanas, que poderia ser uma cultura mais diferente do Brasil. Então, eu tinha na cabeça que eu iria vir para cá. E quando eu passei pelo processo seletivo, eu gostaria muito de falar, de ser bilíngue, falar outra língua e tudo mais. Então, Portugal não estava tão convincente assim para mim. E em relação ao idioma, eu não falava o idioma, não falava espanhol. Eu sempre achei que o portunhol ia me ajudar bastante, mas na realidade não é tão assim, não é tão bem assim como as pessoas pensam. E assim que eu recebi a notícia que eu ganhei a bolsa, que eu fui contemplada,
eu fiz um programa de estudos, eu tive 2 meses para me preparar para estudar espanhol, e eu nunca tinha estudado antes. Realmente é um idioma muito parecido com o português, temos muitas palavras parecidas, e às vezes essa mesma é a dificuldade para a gente, porque tem as falsas incógnitas, né, de um significado, de um sentido, e mesmo assim não é impossível. Eu estudei bastante, com muito esforço eu consegui a nota B2, mas é o B1. O B1 já é o suficiente para entrar na universidade, então em 2 meses, por ter alcançado o B2, eu posso afirmar que é totalmente possível. E chegando aqui, os professores foram um pouco compreensivos em questão do idioma de imediato, mas ainda assim é importante estudar o idioma, mesmo que seja parecido com o português, porque a gramática é diferente, as regras são totalmente diferentes, e quando a gente vai fazer uma avaliação, é um sistema igualitário, então a gente precisa chegar aqui com um estudo, uma carga bem maior do que a gente normalmente tem no portunhol. Claro. Fora isso, a bolsa também proporcionou o valor de 3 mil euros, na qual não é suficiente para vir fazer um intercâmbio, é uma ajuda de custo, uma boa ajuda de custo, claro, mas não é suficiente. É bom pensar também que o intercâmbio é um processo que começa antes. O meu processo de intercâmbio começou há 3 anos, na qual eu fui tentando. E assim que a gente é contemplado com a bolsa, o processo cresce ainda mais. Então, não é só aqui que a gente gasta, a gente já começa a ter gastos no Brasil, para comprar utensílios para viagem, para pagar a documentação, o seguro, muitas coisas englobam além disso. A gente precisa ter uma preparação financeira para os custos, para a viagem. Chegando aqui, não é só o aluguel que a gente paga, e a gente, pessoas brasileiras, é bem, como a gente estava comentando um pouco antes, sobre o brasileiro ser bem consumista, assim, a gente tem um quê de capitalismo, assim, dentro da gente, e é bem interessante porque aqui na Europa eles não são assim, eles não têm esse espírito consumista que nós temos, mas mesmo assim que chegamos aqui, a gente já quer gastar com tudo, já quer comprar tudo, porque lá no Brasil não existe, ou porque aqui é muito mais barato. Chegando aqui, as coisas são realmente mais baratas, equivalente ao Brasil, porque comparado ao Brasil, porque, claro, inflação, mas é que as pessoas aqui não dão tanta importância para uma roupa de marca como no Brasil, por exemplo. Então, as pessoas vão comprar o que ela tem necessidade. Automaticamente, as coisas já ficam mais baratas. Então, quando a gente chega aqui, a gente já quer gastar dinheiro, já quer levar lembrancinha para o pai, para a mãe, para o cachorro. Então, é sempre bom se preparar para chegar aqui com dinheiro e aproveitar a viagem também. Isso. Então, é bom ressaltar, só para eu frisar essa informação, né, de que apesar de a bolsa contemplar o aluno com 3 mil euros, que quando a gente converte para reais, principalmente os alunos agora de 2020, né, que teve essa alta do euro no final do ano passado, então, quando a gente vê o valor em reais, parece muito dinheiro e parece que é o suficiente, né, para o período de um semestre de intercâmbio. Mas, na verdade, não é para os alunos que estão na Europa, né? Primeiro porque o euro ele é muito mais elevado. Hoje ele está 5, 6, acho que já está em 6 em relação ao real. Então, para os alunos que querem fazer intercâmbio na Europa, né, no caso ibero seria Espanha e Portugal, é muito importante levar em consideração que tem sim que ter uma reserva financeira. E como a Gabi ressaltou, os gastos eles começam antes do intercâmbio, né? Gastos com visto, gastos com utensílios que você tem que levar, gasto com a passagem, seguro. Então, assim, tudo precisa de muito planejamento prévio, né, gente? Mesmo com bolsa, tem que ter um planejamento financeiro. E em relação ao idioma também, como a Gabi falou, o mínimo que a gente exige dos alunos é o nível B1 e B2, que é o intermediário, porém, para acompanhar as aulas, de fato, esse é o mínimo, tá? Alunos que não têm o nível intermediário concluído não têm condições de frequentar as aulas, e mesmo os que têm, ainda tem que, no início, se adaptar o ouvido, né, para entender bem, e, de fato, por isso, de novo, é muito importante essa questão do planejamento, né, Gabi? Sim. Conta pra gente. Desculpa. Não, pode falar. Seguir.
Então, nesse processo de aprendizagem, que também me vinha me preparando no Brasil, mudei completamente minha vida para o espanhol, o celular, o computador, a vida, as músicas, os filmes. E é muito bacana, porque eu cheguei aqui pensando que ia ficar bilíngue. Graças a Deus consegui, né? Estou me mandando muito bem. Mas o que me ajudou bastante a escolher a Espanha também, um dos principais motivos que me encantou estar aqui, é porque eu tenho muita gente conhecida, espalhada pelo mundo inteiro. Eu tenho uma amizade que eu conheci em outros países. E chegando aqui, todo mundo de um idioma diferente. Às vezes o espanhol tem uma dificuldade e as pessoas se comunicam com o inglês, então a gente melhora o nosso nível de inglês também. A gente aprende um pouquinho da outra língua, um pouquinho da outra. Eu tenho uma sala formada por só 2 espanhóis, o resto é francês, búlgaro, português, tem gente de todo lugar. México, Argentina, brasileira, né, no caso eu, que é bem bacana. Então, até o italiano a gente está arranhando um pouquinho, né, com a minha dupla que eu tenho de trabalho, que é uma italiana, então a gente sempre aprende bastante coisa, é muito além do que é proposto no evidente pra gente. A gente chega aqui, a gente descobre muito mais do que a gente pensou. Sim, essa é a grande vantagem do intercâmbio, né? Não só vivenciar a cultura do país onde você está morando, mas sim as outras culturas dos outros alunos internacionais, os outros idiomas. Então, você de fato você consegue sair do intercâmbio falando português, a língua do país, e mais arranhando outros idiomas dos colegas, sim, né? Uhum. Ótimo. Conta um pouco para a gente como é que foi essa questão do seu plano de estudos, né? Então, quando você foi selecionada e contemplado com a bolsa, definiu que ia para a Espanha, para a Universidade de Valladolid, como é que foi construir o plano de estudos para então iniciar as aulas na Espanha? Então, a gente normalmente, quando é selecionada e faz a inscrição pela faculdade, a gente recebe uma folha de planejamento de quais assinaturas que a gente vai pegar, no caso matéria, né? No Brasil falamos matéria, as matérias que a gente se interessa, e a gente tem uma carga para preencher de horários e tudo. Como eu fui uma aluna do meu penúltimo ano, eu já tinha conhecimento bastante amplo da área na qual eu queria seguir, então isso foi muito bom para mim, é um dos motivos para não tercer a minha tentativa, porque passei mais tempo estudando no Brasil, tendo certeza do que eu queria. Então, na hora que eu preparei a minha grade de estudos, eu escolhi as matérias que eu mais quero seguir como profissão. E então foi bem bacana para mim, porque eu consegui tirar um bom proveito disso. Porém, chegando aqui, outra vez, não é como nós planejamos de fato, algumas coisas não acontecem. E chegando aqui, algumas coisas mudam de horário, os horários não se encaixam, então só chegando aqui mesmo para a gente conseguir finalizar um plano de estudo completo com a universidade, sempre mantendo contato com a Universidade do Brasil também. E a gente encaixou a gente se encaixa, porque aqui as aulas são manhã, tarde e noite, então não tem como não conseguir estudar um horário. E, bom, eu elegi as principais matérias que eu queria e tive que mudar algumas, na qual eu tive que fazer um balanceamento na qual eu queria mais. E eu achei bem interessante, porque aqui o método de ensino é um pouquinho diferente de como o aluno trata o professor. É totalmente diferente quase do Brasil, porque o sistema aluno-professor é bem interessante, porque nós podemos analisar, a gente pode avaliar o nosso método de avaliação, então isso é bem bacana. A gente pode conversar com o professor um melhor método para aprendizado, tipos de trabalho diferentes. A gente chega com o professor, conversa, eles são totalmente abertos e é incrível porque eles tentam encaixar um método de estudo, de ensino para o aluno, para que ele consiga estudar da maneira que ele se saia melhor, então isso é bem bacana. Legal. Então, ressaltando, né, pessoal, que é comum o aluno fazer o plano de estudos dele antes de sair do Brasil, que será aprovado pelo coordenador de curso dele no Brasil, é aprovado pelo coordenador de curso dele no exterior. Porém, quando ele chega no exterior, ali nas primeiras semanas de aula, é muito comum ter que refazer esse plano de estudos, porque não tem mais vaga numa turma ou por outras questões.
Então, é algo que os intercambistas, a maioria deles, sofrem nas 2 primeiras semanas de intercâmbio, é refazer esse plano de estudos, como a Gabi estava comentando. Um adendo dessas 2 primeiras semanas, que realmente a gente dá uma sofrida nessas 2 primeiras semanas, mas é totalmente compreensiva, a universidade é totalmente compreensiva, e essas 2 semanas que a gente sofre, essas 2 semanas a gente pode assistir qualquer aula que a gente quiser e relacionar com o professor, porque assim que a gente chega na sala, a gente tem que se apresentar para o professor obrigatoriamente, né? Todos os alunos, tanto daqui quanto intercambistas. Então, a gente tem a oportunidade nessas 2 semanas de assistir aulas na qual a gente quer e ver se realmente é aquilo que agrada a gente, se realmente o professor consegue ter essa ligação entre aluno e professor. Então, a gente tem direito de assistir as aulas e trocar de assinatura ou de horário conforme a gente já teve a experiência, o que é melhor ainda, né? Legal. E conta um pouco mais para a gente como é que é estudar em outra cultura, essa nova metodologia de ensino, como é que foi essa sua adaptação, quais foram as diferenças que você viu, como é que é estudar numa outra universidade na Europa, né, que é tão antiga, Valladolid, eu não sei se é a mais, ou pelo menos é uma das mais antigas é a segunda. Da Sim, Espanha. Então, como é que é essa questão cultural de estudar em outro país? Assim que eu cheguei aqui, eu já senti a mudança de cultura, que é muito grande. Aqui não tem o famoso jeitinho brasileiro, na qual a gente se empolga e tudo quer dar um jeitinho, fazer uma gambiarra. Se você falar gambiarra aqui, eles nunca vão nem imaginar o que pode ser uma gambiarra. Pode pensar até que é um palavrão, mas não vão saber o que é. Então, aqui é tudo feito por etapas, por processos, eles gostam, eu acho, disso, eles passam por tudo, por todo o processo, eles respeitam muito. A Europa inteira, eu creio, né, que é um continente bem educadinho, assim, né? Enfim, assim que eu cheguei aqui, eu senti algumas diferenças no clima, claro, porque eu saí do Brasil 30 graus, cheguei aqui -1, -2, já dá uma diferença grande. Já é um adendo aí, ó, para as pessoas que precisam juntar dinheiro para comprar roupa de frio para quando precisar aqui vir para a Europa, planejamento financeiro. Chegando aqui, os professores tratam os alunos de uma forma diferente, os alunos têm um posicionamento diferente, a cultura deles é totalmente diferente, não é uma cultura invasiva, não é aberta igual do Brasil, que os brasileiros abraçam todo mundo, beijam, recebem, chamam para ir para casa. Não, aqui tem casos de pessoas serem amigas mais de 10 anos e nem ter conhecido a casa uma da outra, é totalmente convencional isso. Então, uma das grandes diferenças é a gente chegar aqui e sentir que não é tão receptivo quanto o Brasil, então a gente tem que vir preparado para isso, e muitas das vezes a gente pensa que é uma rejeição, um preconceito, mas não é cultura deles, então eles são mais fechados, são mais frios. Outra coisa que eu senti diferença também é na comida. Não é o arrozinho e feijão do Brasil, eles comem completamente diferente da gente também. Não estou dizendo que a comida deles não são boas, não, eu particularmente adorei, mas não é o arroz e o feijão, então é outra preparação que a gente tem que ter, preparação do estômago, vamos dizer assim, porque, por exemplo, quem tem problema de estômago já vem preparado comida mais diferente, temperos diferentes, tem que vir sabendo que não vai ter esse suprido totalmente, até você se acostumar com o paladar, claro. Aqui são diferentes os produtos no mercado, as pessoas. O que eu acho bem bacana para a gente se preparar para vir para cá também, o que me ajudou bastante, foi pesquisar coisas que são parecidas no Brasil, que eu gosto bastante. Por exemplo, um restaurante de massas, ou um templo religioso, ou uma casa de festa, um bar, alguma coisa que te remeta um pouco à sua família, porque para a gente que fica bastante tempo fora de casa, no começo é muito bom, é tudo novo, a gente quer conhecer tudo, mas a gente precisa de um colas de vez em quando. Então é sempre bom fazer uma pesquisa do lugar onde você vai estar, para você não sentir tanta falta assim do Brasil até voltar, também é muito importante. Sim, até foi legal você comentar sobre a questão da alimentação, né? Porque muitos alunos entram em intercâmbio sem se prepararem com essa questão.
e acabam sentindo muita falta do feijão, do arroz, da carne, né? Espanha é um país que vive à base de frutos do mar, então o aluno que é super apegado, né, que sente falta de carne, vai sentir mais na Espanha, em Portugal. Então vale lembrar isso para os nossos futuros intercambistas, né, que se preparem, muitas vezes, né, durante esse período de 6 meses a um ano de intercâmbio, você tem que se readaptar, tem que readaptar o paladar, mas também é uma oportunidade única, porque quando você chega para o Brasil, você sente falta, né, dessa comida. Tem coisas aqui que são muito mais caras no Brasil, que aqui são muito mais baratas, porque é o costume deles. Então, eu acho que o intercâmbio é uma grande oportunidade para você ampliar o seu paladar, com certeza, sem dúvida. Com certeza. Comi coisas que eu nem imaginaria que eu comeria. Eu comi orelha de carneiro aqui, de cordeiro. Umas coisas assim, mas muito bom, muito bom. Não tem preconceito. O negócio é abrir a cabeça, né? Abrir a mente. E aí, com base nisso, eu queria que você contasse de que forma essa experiência está te ajudando a se desenvolver como pessoa, como aluna e como profissional. Bom, com certeza eu não sou a Gabriela que chegou aqui, eu já sou outra pessoa. Eu acredito que é uma evolução, não é um retrocesso, é uma evolução, sim. Como pessoa, a gente aprende a se relacionar melhor, a gente aprende a aceitar as coisas, os fatos, porque quando a gente chega aqui, a gente está se deslocando para um lugar diferente, não são os outros que têm que aceitar a gente tem que estar disposto a passar pelas coisas, a aceitar as coisas, a entender as coisas, a se encaixar. A gente se molda para encaixar em outro lugar. E isso é bem bacana, porque a gente conhece os nossos extremos estando aqui, até que ponto a gente se submete a algumas coisas, até que ponto não, a gente não consegue, e sempre aceitando e sabendo que por mais que a gente planeje e não sai como planejado, porque não vai sair, porque sempre tem mudança, sempre tem surpresas, a gente consegue ter a mentalidade e a maturidade de resolver as coisas de uma forma mais consciente. Eu acho que a aceitação de tudo que acontece é uma evolução para mim, porque eu tinha um pouco de dificuldade de quando as coisas saíam do meu controle, e eu já vejo que as coisas são planejadas, mas não estão no nosso controle, e isso é bem bacana. Para o meu crescimento como estudante, é claro que a gente conhece vários outros métodos de estudos, a gente abre a nossa mente, a nossa carga teórica é outra, é muito maior, e a gente aprende com alunos do mundo inteiro métodos de estudos. Então você vê que o seu método às vezes não é muito bom, mas tem milhares além do seu, então isso é muito bom. Para um crescimento profissional, acho que a responsabilidade que a gente ganha por estar sozinho em outro país é muito bom, porque a primeira coisa que você pensa quando você pisa em um país longe da sua vida inteira, totalmente sozinho, é liberdade. Eu vou fazer o que eu quiser, porque estou livre, ninguém nem vai saber o que eu fiz aqui. E, na verdade, não é assim. Você tem que pegar a sua raiz, as coisas boas para manter a sua estrutura firme, para conseguir até o final manter e absorver tudo que você conseguir daqui. Então, a gente consegue uma maturidade e uma responsabilidade muito maior, e desenvolvimento em grupo totalmente diferente. E relacionamento interpessoal, então, nem se fala, vai bem além. Assim. Lógico, né? Porque você se vê em situações que você precisa se comunicar, né? Precisa se adaptar com outras culturas, com outros idiomas, precisa entender o outro. E eu acho que essa é a parte mais enriquecedora, né, de um intercâmbio. Eu queria compartilhar aqui algumas fotos suas, né, que você mandou para a gente, de momentos aí na Espanha. Então, se você pudesse explicar um pouco, é uma foto mais linda que a outra, né? A grande vantagem é que, né, pessoal, a partir do momento que você está num país estudando, mesmo que, por exemplo, a Gabriela esteja em Valladolid, o aluno ele tem a possibilidade de ir para outras cidades nos finais de semana, né? Como aqui a gente tem a foto dela em Barcelona. Conta um pouco mais para a gente, Gabi.
A Europa, ela tem um sistema de transporte muito bom, né? Além do trem, ela tem avião, ela tem... Bom, você consegue passar até por debaixo descendo para ir lá para Londres, e é muito bom, é bem conectado. É bem enriquecedor, porque para quem gosta de conhecer realmente outros lugares, o intercâmbio é a escolha certa, porque todo final de semana a gente junta a galerinha, fez amizade ali na Itália, vamos ali na casa da nossa amiga nova da faculdade. É muito bacana. Eu consegui conhecer bastante cidade, mesmo com o tema do coronavírus, que acabou deixando a gente em quarentena. Antes disso, eu vim... É até bom falar, eu vim um pouquinho antes para me preparar. Então, eu cheguei 2 semanas antes aqui para preparar toda a documentação da faculdade, para ver realmente se o lugar que eu fechei, a habilitação que eu fechei era do meu gosto, e eu pude mudar, fazer mudanças, controlar tudo isso. Eu consegui conhecer Toledo, que é uma das fotos, Barcelona, Salamanca, Segovia, consegui conhecer bastante lugares. Eu tive o sonho de conhecer um castelo, eu consegui conhecer um castelo também. É linda, é linda, é linda. E é muito bacana. A gente consegue por um preço muito barato, assim. Eu cheguei aqui comprando um kit de canetinha, que eu tinha muita vontade, é uma marca bem conhecida de desenho no Brasil, bem cara. Chegando aqui estava mais barata, como eu disse, a gente chega e já quer comprar as coisas que a gente acha mais barata. E a minha amiga virou e falou assim, como assim? A minha amiga que eu conheci já italiana, como assim? Você tá comprando as coisas assim? Por que você não guarda esse dinheiro para viajar? Final de semana a gente vai para Valência, vamos com a gente, você comprou, quase o valor dessa canetinha, vamos embora. Então, a gente aprende a economizar para viajar aqui, o foco é outro. A gente fica com meia furada, mas a gente quer conhecer o mundo inteiro. É verdade, né? É aquela velha frase, né? Colecionando momentos e não coisas, né? Exatamente, a gente se É o desprende. lifestyle europeu. A gente se desprende. Isso. Então, aqui foram um pouco das fotos, né, da Gabi. Eu queria aproveitar para já informar que o edital Santander das Bolsas Ibero, ele está aberto agora, até o dia 23 de agosto, tá? E esse edital ele está disponível nas nossas páginas internacionais. Então, aqui tem quais são os links das nossas páginas, inscrições abertas. Quem tiver interesse, dá uma olhada no edital, veja quais são os pré-requisitos, presta atenção nas dicas da Gabi, de planejamento, de saber, né, o que quer. Então, está aqui a informação. As nossas lives, essa foi a primeira live, né, de internacionalização, trazendo as experiências dos nossos alunos. Nós temos outras lives pela frente, elas acontecem toda quarta-feira, no mesmo horário, tá, gente? Então, a gente tem ainda sobre intercâmbio em tempos de pandemia, a importância do networking durante o intercâmbio, exatamente para os alunos que têm interesse de fazer um estágio depois do intercâmbio acadêmico, ou uma pós-graduação, mestrado. Então, como usar esse intercâmbio de um semestre para ampliar o networking, um pouco sobre a América do Sul, experiência profissional no exterior e os nossos nanodegrees. Então, essa é a nossa agenda das próximas lives. E eu queria que a Gabi agora deixasse um recado final, né, para os nossos alunos que estão querendo se candidatar para a Bolsa Santander agora, de 2020. Qual é a dica que você tem para esses alunos que nunca fizeram intercâmbio, que têm esse sonho como você tinha? Qual é o recado que você deixa para esse pessoal? Então, a primeira coisa é não desistir. Não desista, não desista. É possível, gente. Sou a prova viva de que quanto mais não a gente recebe, a gente tem que transformar isso para um crescimento pessoal e ver aonde a gente pode chegar para conseguir o sim. Então, não desista. Se não conseguiu na primeira, tenta na segunda, sempre tentando melhorar, sempre tentando alcançar o objetivo. Não desista. E assim que conseguir, continua não desistindo, porque com a bolsa em mãos, a gente ainda passa por bastante coisa. E não desista, porque é possível. Essa é a minha dica. Ótimo. Persistência, né? Persistência, resistência, em meio a tudo que está acontecendo, serve para qualquer coisa, gente. Não é só para uma bolsa.
É verdade. E planejamento de vida, né? De que forma essa experiência no exterior vai crescer, que não seja só o intercâmbio de um semestre que você voltou e volta para a realidade. Não, de que forma isso vai impactar no seu futuro, né? Que foi o que a Gabi fez, se planejou aí durante pelo menos 2 anos. E com certeza está aproveitando essa oportunidade muito mais do que se ela tivesse sido selecionada lá desde o primeiro processo. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez eu não teria a mesma cabeça, não estaria estudando as matérias na qual eu estou apaixonada hoje, mas não me arrependo e não fico triste por ter esperado tanto. Eu acho que foi no momento certo, as coisas acontecem no momento certo, desde que a gente queira que elas aconteçam, entendeu? É só basta querer e não desistir, só ir para cima. Lógico, é isso aí. Obrigada, Gabi, por começar as nossas lives de internacionalização. As suas dicas foram ótimas, excelentes. Obrigada. Tanto para os alunos que estão aplicando para a Bolsa Santander, quanto para os outros intercambistas, né? E principalmente os que querem ir para a Espanha. Eu acho que você trouxe dicas valiosas em relação ao idioma, a preparação em relação a outro país, a outra cultura, né? Começar os contatos antes de sair do Brasil. Então, muito obrigada pela participação. Bom final de semestre e continuação, na verdade. A gente está no meio do semestre ainda. Então, bom final de semestre. Stay safe durante essa pandemia, né? Fique segura. E muito obrigada pela participação. Um beijo. Obrigada a você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.